Em nome de Jesus, eu me alegro porque estou aqui com meu irmão, Senhor. Ó Deus, tu sabes, ó Pai, que ele tem sido, ó Pai, uma bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, estar usando ele aqui nessa noite, Pai. Que a boca dele, Senhor, fale aquilo que o Senhor colocou, Senhor. E que nós possamos ouvir, Senhor, e receber essa palavra para colocar em prática, Senhor. Toma a vida dele, toma a vida da sua família também, guarda ele, livra ele de todo mal e ajuda, Senhor, ele naqueles compromissos que ele tem, Senhor, não só com a igreja, mas também com o estado de Santa Catarina e quem sabe até com o nosso Brasil e o mundo afora, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa estar agindo e fazendo a tua vontade na vida do nosso irmão. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado, querido. Paz. Chique, chique o negócio aqui. 3 recados aqui. Boa noite. Amém? Deus abençoe. Primeiro recado é o seguinte: geralmente, quando o pastor Geliel fala isso, né? Ó, que ele vai galgar aqui do estado, tudo, alguém já pensou assim, veio pedir voto. Quero dizer, eu já estou eleito, tá, pessoal? O senhor já me elegeu sacerdote, já me elegeu um pai de família, o senhor já me elegeu filho, então estou muito bem com relação a isso. Então, eu quero assim agradecer a Deus, acima de tudo, por estar aqui, por voltar aqui, por rever os irmãos, rever o pastor Geliel, a sua esposa. E também um outro recado, né? É que realmente a oração do nosso pastorzinho aqui diz que vocês sobrevivam ao Jairo aqui nessa mensagem, né? E que também, eu estava comentando com o irmão, só para vocês terem uma ideia, eu estava aqui, o irmão botou um negócio aqui, ó, cara, nunca vi esse troço aqui, rapaz. Olha só para vocês terem uma ideia, fala aqui, aqui tem um microfonezinho, isso aí sai lá, cara, isso aí é outro papo, que é outro nível, como diria o Bruno Henrique, é outro patamar, né? Olha, muito bom, quero... A minha metade está aqui, a outra metade, que é a mulher mais linda do mundo, está lá em Criciúma, ficou lá. É a Adriana, que eu acho que... Quem conhece a Adriana aqui? Então, vocês sabem que ela é linda, maravilhosa mesmo, né? Meu filho também está lá com eles, então hoje eu vim aqui e eu falei para o pastor Geliel, olha, vamos estar por lá e vamos estar lá junto, né? Dando uns pulos aí, né? E estamos aqui. E também um prazer muito grande, e eu convidei ele, que é um grande amigo que eu tenho, que assim como o Giliel falou que eu estou em tudo quanto é lugar, mas não sou onipresente, mas uma das pessoas que eu mais admiro, que é um grande amigo meu, que está morando em Navegantes, uma pessoa com uma bagagem muito grande, Joel e a sua esposa, Patrícia, estão aqui nos dando a honra, para mim é muito bom de estar aqui, mas acima de tudo, não somente vocês, como os meus amigos, mas eu me curvo aquele que a sua misericórdia se renovou nessa manhã e nós não fomos consumidos. Aquele que estaria comigo todos os dias, até a consumação do século, está comigo aqui. Aquele que era, que é, que há de vir, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que é o único homenageado nesta noite. E nós somos apenas o carteiro, mas a mensagem é dele. Então eu me rendo a tudo aquilo que o Senhor tem a nos falar nesta noite. Creio que é o momento do Senhor falar, e a Bíblia fala que o profeta está sujeito à palavra. Então, quando nós ministramos a palavra, é tão interessante que a gente se inclui na palavra. A gente não é uma pessoa que diz assim, agora é tudo com vocês. Não. A gente, como a palavra não é minha, a gente simplesmente vai passar tudo aquilo que o Senhor fala, né, serve também para quem está aqui ministrando. Então, a única diferença que tem nessa noite
é que eu estou aqui de pé falando, mas quem vai falar é o Senhor, mas se eu tivesse sentado, a palavra também seria da mesma forma. Então, eu quero agradecer mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui, e eu creio que o Senhor tem algo para as nossas vidas. Amém? Bom, eu gostaria então de me referenciar, né, no capítulo 6, versículo 12 a 16 do Evangelho segundo Lucas, né? Eu vou ler com vocês aqui, o pessoal vai colocar, é interessante, a tecnologia assim, ele coloca lá e aparece aqui, ó, viu que interessante, né? É fantástico isso aqui, né? Vamos lá. Naquele dia, Jesus, né, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Digam aqui comigo, passou a noite orando a Deus, vai. Isso, a gente passa a noite toda dormindo, mas vamos lá, já. Vamos lá, próximo. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre deles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Próximo. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Amém? Amém. Amém. Vamos lá. Antes de mais nada, eu queria dizer que todos nós, num momento como esse, talvez estamos diante de uma tomada de decisão. Às vezes você vem numa reunião como essa, dizendo o seguinte: olha, hoje é domingo, mas segunda-feira eu tenho uma decisão super importante a tomar. Eu tenho que dar um rumo na minha vida. Olha, eu estou atravessando um momento que não vai passar da semana que vem. A semana que vem, para algum lugar eu vou ter que ir. Eu vou ter que tomar uma decisão. Às vezes essas decisões que nós tomamos na vida, às vezes são um pouco agressivas para nós, porque quando às vezes nós tomamos decisões, quando você toma uma decisão, você abre mão de algumas coisas em detrimento de outras. Quando você toma uma decisão, você tem que estar incrivelmente convicto da decisão que você tomou, para que você venha evitar arrependimentos. Quando você toma uma decisão, você tem que ter todos os elementos suficientes para que a sua decisão seja uma decisão sábia. Quando você vai tomar uma decisão, você primeiro tem ou um problema, ou um desafio, ou um objetivo, ou um alvo, onde você vai ter que sair daquele momento com uma tomada de decisão. Olha como é importante a tomada de decisão para um ser humano. E talvez alguns de nós tenham decisões para tomar, se não a semana que vem, se não amanhã, se não hoje, se não o mês que vem, ano que vem, mas todos nós, todos os dias, tomamos uma decisão. Um exemplo, hoje de manhã, quando você acordou, alguns disseram assim, eu acho que vou dormir mais um pouquinho. Tomaram uma decisão. Olha como a gente profetiza às vezes, né? Tem gente até rindo, né? Então, você tomou uma decisão. Você tomou a decisão se ia almoçar bastante, se não ia almoçar bastante, se ia tomar café, se não ia tomar café, se ia sorrir, se ia ficar carrancudo. Aliás, dá uma olhada na pessoa que está só, ver se está meio carrancudo ou meio alegre aí. Não fala nada, deixa assim, né? Então, você toma decisões. E as decisões que você toma, por incrível que pareça, elas têm as suas consequências. Sabe? E vou dizer uma coisa para você. O amanhã nada mais é do que o resultado da decisão que você tomou hoje. E o que você vive hoje nada mais é do que o resultado da decisão que você tomou antes. Então, isso quer dizer que o valor de uma decisão, a importância de uma decisão, ela é crucial para tudo aquilo que você for viver. E Jesus estava diante de uma decisão dessa. Imagina Jesus, vai iniciar o seu ministério aqui na Terra, e ele diz o seguinte, olha, eu
eu não vou fazer esse negócio sozinho aqui, não. Eu preciso eleger 12 pessoas. E sabe o que eu vou fazer? Eu não quero tomar uma decisão precipitada. Eu não quero chegar aqui, joga para o alto, pegou, é você aqui. Não, eu não ia fazer isso. Ele disse o seguinte, olha, eu vou acessar o Pai. Eu vou orar a noite toda. Eu vou pedir a direção de Deus. Deus vai me mostrar claramente a decisão que eu for tomar. E eu quero tomar uma decisão sábia. Eu quero tomar uma decisão coerente. Essas pessoas vão andar comigo. Serão aqueles que Deus vai me mostrar para que eu não tenha problemas. E aí, vocês repetiram comigo que ele passou 1 hora orando, certo? Não, ele passou uma noite toda orando para tomar uma decisão. Isso significa que se você for tomar uma decisão e ela for importante, tome um tempo com Deus para seguir orientações do Senhor, para que a sua tomada de decisão seja a decisão mais sábia. Quanto mais tempo com o Senhor, mais sábio será a sua decisão. Foi o que Jesus fez. E dentre essas decisões que ele tomou, eu vou citar alguns personagens sobre as quais Jesus tomou essa decisão para que eles fossem, como diz a palavra ali, os seus discípulos, os seus apóstolos. E eu vou falar do primeiro personagem. O primeiro personagem que Jesus escolheu, tá, foi Natanael, chamado de Bartolomeu. Como é que é teu nome, minha irmã? Seu nome? Ade. Pergunta para mim, quem era Natanael? Então, ela fez uma pergunta inteligente. Quem era Natanael? Já vou responder agora. Natanael, ele era uma pessoa estudiosa, ele era uma pessoa conhecedora, só que ele era uma pessoa incrivelmente cética. Incrivelmente cética. A Bíblia faz alguns relatos em relação a Natanael. Quando Filipe chega a Natanael, Filipe diz o seguinte: olha, sabe aquele que Moisés citou e os profetas também? E olha só o que Filipe fala. É o Jesus, o filho do José. Ele se referiu não Jesus o Messias, não Jesus, é o filho de José que mora aqui, ó, sabe, dobra a rua ali, ó, ali do lado do bar ali, ó. Ele se referiu a Jesus assim. Não disse que era Jesus o Messias, não disse que era Jesus o Salvador, não, é o filho de José ali, ó. Esse que o Moisés falou, que é o filho ali, ó. Bora aqui, pertinho da gente, joga a bola com a gente todo dia. Era aquele, olha como é que ele se referiu a Jesus. E sabe o que o Natanael falou? Na boa, né? Como é que vai vir coisa boa lá? De lá não vai vir coisa boa, não, velho. De Nazaré não vem coisa boa, não. Sinto muito. É tudo gremista. Não é coisa boa, não. Já arrumei uns inimigos aqui. Já sabe para que time que eu torço, já, né? Então, você imagina, Jesus me passa. E outra coisa, Natanael não era aquele cara que dizia assim, Jesus, tô contigo, né? Não, tô te seguindo. Não. Eu tô contigo, mas é o seguinte, não é essas coisas, não. Eu tô contigo, mas não sei não se dá para dar moral para esse cara, não. Aí você vai perguntar, Jairão, a partir de agora não é pastor Jairo, né? Não é Jairão. Jairão, você acabou de me dizer que para você tomar uma grande decisão, você tem que buscar a face do Senhor. Jesus passou a noite toda orando. Deus deu uma direção para ele. De repente ele escolheu Natanael, Bartimeu, e de repente ele escolhe um cara que nem acreditar nele acredita. Que não dá moral para ele. Que fala, olha, vai vir coisa boa lá de Nazaré. Eu não sei se ele passou a noite toda orando ou se passou a noite toda dormindo. Para escolher uma pessoa assim, eu não sei que direção que ele teve.
Mas ele escolheu Natanael. Jesus observou Natanael, Jesus amou Natanael e Jesus chamou Natanael. Este cético, esse que não acreditava nele, aquele que não dava moral para ele, aquele que não acreditava muito que ele realmente era o tal de Messias que o próprio Filipe tinha falado. Natanael, ali, um dos escolhidos. Tá bom, Jairão, tudo bem. Vamos para o próximo. Aí, de repente, Jesus passa uma noite toda orando, buscando a direção de Deus. E, de repente, ele escolhe Simão Barjonas, Pedro. Pedro era um cara incrivelmente impulsivo. Tá? Tamo junto. Como? Não estamos mais juntos. Conta comigo. Vamos. Imagina se Pedro tivesse aqui. Assim, pessoal, e aí? E aí, Pedro? Amanhã nós vamos fazer, vamos reunir, nós vamos orar pela cidade, Deus vai mover para a cidade e ele vai ser o primeiro. É isso aí, tamo junto, ó. 6 horas, todo mundo aqui, e eu trago o café, e eu trago o lanche, não sei o que lá, e sei, vamos lá. Vem todo mundo, menos o Pedro. Esse era o Pedro. E o Pedro é o cara que falava mais do que a boca. Pensa num cara impulsivo. Pensa num cara que não dava para acreditar naquilo que ele falava. Poxa, mas Jairão, você está pegando pesado. Pedro não entendia quem era Jesus. Olha, de repente, Jesus está lá entre os seus discípulos, ele fala, olha, quem vocês dizem que eu sou? Elias, não sei o que lá, e Pedro, não, tu és o Cristo. Pois foi que não foi nem, foi o Espírito que revelou, amém, esse é o meu Pai. Passou alguns minutos, Jesus está dizendo assim, olha, eu estou indo para o Pai, e não sei o que lá. E Pedro, o mesmo que recebeu a palavra assim, fica tranquilo, eu estou contigo, aonde tu estiver eu vou lá, aonde tu for eu vou. E aí Jesus, Pedro, eu te conheço. Fica tranquilo. Você vai me negar 3 vezes e o galo vai cantar. O mesmo Pedro. Ou seja, dava para confiar naquilo que Pedro falava? Sim ou não? Não. Só que Jesus passa a noite toda orando, pega a direção de Deus e fala, meu Pai, eu tenho que escolher aqueles que vão andar comigo e, meu Deus, me dá direção, meu Pai, não sei o que lá. E ele escolhe a Pedro, impulsivo, fala mais que a boca, não dá para confiar no que fala. Mas Jesus observou Pedro, Jesus amou Pedro e Jesus chamou Pedro. Esse cara é exatamente como eu estou descrevendo para vocês. Jairão, a coisa está ficando complicada. Não tem problema, vamos para o próximo. Jesus escolhe uma pessoa com a personalidade incrivelmente forte, que era João. Pensa numa pessoa explosiva. Pensa numa pessoa irritada. Bom dia, só sou para ti, né? Pensa numa pessoa tolerância zero. Pensa numa pessoa grossa. Sabe qual era o apelido que João tinha, pessoal? Era João, filho do trovão. Só para vocês terem uma ideia de como é que era o cidadão. Imagina alguém sendo chamado filho do trovão. Dá para imaginar como é que era o tipinho. Intolerante, egoísta, irritado, tolerância zero e grosso. Você consegue conviver com a pessoa assim, sim ou não? Hã? Claro que não. Só se você for zureta. Né? Não dá. É muito complicado. Jairão, Jesus passa a noite toda orando. Pede a direção de Deus.
Eu quero andar com as pessoas durante o meu ministério aqui, pessoas que eu vou andar com eles, e não sei o que lá, e aquela coisa toda, eu vou tomar a melhor decisão, aquela conversa toda que eu falei aqui no início, e escolhe uma pessoa ignorante, grossa, sabe? Tolerância a zero, filho do trovão. Você está de brincadeira comigo. Só que Jesus olhou para João, e Jesus observou João. Jesus amou João. E Jesus chamou João. Esse cara intolerante, grosso, irritado, filho do trovão. Deixa eu lembrar para vocês o que vocês repetiram comigo, só para não botar as culpas em mim sozinho. Jesus ficou contemporâneo para pedir direção de Deus? Ah, bom. Depois, o Jairão, não, eu também falei isso, tá? Tá bom. Agora eu vou falar mais um. Judas Iscariotes. Esse cara literalmente dormiu a noite toda. Ele tirou um ronquinho geral, pô. Ele me passa a noite toda orando, pedindo a direção de Deus, dizendo, eles vão dar comigo, vamos lá, uhul, coisa boa, vamos juntos, Judas Iscariote, vamos lá, que é nós. Estão de brincadeira. Judas Iscariotes, para vocês terem uma ideia, você conhece alguém que é dinheirista? Multiplica. E vai multiplicando. Até o final do culto, vai terminar, vai passar a semana, mês e ano. Era o Iscariotes. Ele era o dinheirista. Existe uma passagem da Bíblia que Maria vai pegar o perfume, vai colocar para Jesus e dizer: isso é caro, rapaz. Vende esse negócio, pega o dinheiro e dá para os pobres. Que lindinho que ele era. Como amava os pobres. Não, ele queria que o dinheiro fosse para um saco para ele roubar. Sabe qual era a função de Judas Iscariotes no meio dos discípulos? Ele era o financeiro dos discípulos. Não, Jesus está de brincadeira. Ele me passa a noite toda orando. Ele escolhe Judas Iscariotes. Sabia que ele era dinheirista. E ainda me bota o cara de financeiro dos caras. Não, tem coisa errada aí. Tem coisa errada. Só que Jesus observou Judas Iscariotes. Jesus amou Judas Iscariotes. E Jesus chamou Judas Iscariotes. Exatamente como eu estou relatando a vocês. Exatamente assim. Aí você vai dizer o seguinte, e essa talvez seja a pergunta que fica no ar. Tá, mas por que ele fez isso? Por que ele chamou essas pessoas? Por que ele não pegou alguém com um par de asas, um querubim, né? Uma auréola na cabeça? Imagina Jesus, aquele monte de querubim, serafim, os anjos, assim, os arcanjos. Não. Por que ele pegou essa gente, já que ele orou uma noite toda? É porque, na realidade, Jesus, ao escolher esses discípulos que andariam com ele no seu ministério, ele disse o seguinte: essas pessoas vão ser o espelho das pessoas que estão aqui nesta noite. Essas pessoas que eu escolhi, que eu fiquei a noite toda orando, não eram pessoas perfeitas. Essas pessoas tinham falhas. Essas pessoas, humanamente falando, sociologicamente falando,
psicologicamente falando, antropologicamente falando, deontologicamente falando, eram pessoas que a natureza humana diria são pessoas não gratas. E de repente, Jesus chama essas pessoas. Olhando, que dia que é hoje do mês? Olhando para o dia 26 de abril de 2026, aqui na PIB de Navegantes. E olha para mim, e olha para você, e diz o seguinte: quem dessas pessoas está dentro de você aí até hoje? Quantos de nós somos Natanael, que era cético? Meu irmão, qual é a diferença de um ateu e de um cristão cético? Nenhuma. Ah, mas Jesus é capaz de transformar a sua vida. Você tem 30 anos de igreja assim, mas eu não acredito. Você é Natanael. Sinto muito. Mas Jesus é capaz, Jesus quer, Jesus faz, agora deve ser ele quer. Jesus pode mudar radicalmente o seu mindset, a sua mente. Mas você não acredita que ele é capaz de mudar a sua mente. Você é Natanael. Ou você tem um pouco de Natanael. Ah, eu entrego tudo ao Senhor. Será? Será? Tem um pouquinho de Natanael aí. Mas vamos pegar outra lógica. Quem de nós tem um pouco de Pedro? Você lembra de alguns cultos, de alguns lugares que você saiu chorando, soluçando? A partir de hoje, reticências. A partir de agora, e esqueceu aquilo. Não, Deus, eu faço um voto contigo a partir de agora. Você está rindo de Pedro? Quantos nós dissemos, Senhor, olha, conta comigo, pode deixar. Eu quero orar assim, incessantemente, eu vou te buscar, eu vou não sei o que lá, eu vou guerrear aqui, tudo, e faz 2, 3 dias e depois acha 50 mil desculpas. Quantos de nós tem um pouco de Pedro dentro da gente? Vamos lá. Quantos de nós tem um pouco de João em nossa mente? E aqui eu falo para os casais. Você sabe quando ou ela ou ele chega em casa e a diferença da guerra do Vietnã, da guerra lá do Golfo e da sua casa, sabe qual é a diferença? Nenhuma. O bicho pega. E aí o trovão se manifesta. O filho do trovão se manifesta. Meu Deus, imagina o vizinho, mas são tudo crente. Mas não são crentes ali, rapaz. E o bicho tá pegando, rapaz. E o trovão tá lá, rapaz. E a tolerância a zero tá lá, dele, e ninguém se aguenta. E Bíblia que nada, vamos pro UFC. Vamos pro octágono. Rapaz, como tem filho do trovão vestido de ovelha aí. Ai, quantos de nós não tem um pouquinho do filho do trovão dentro da gente? Eu vou dizer uma coisa,
Ninguém viu um par de asas atrás de mim, não, quando eu entrei aqui. E eu não vejo nenhum par de asas atrás de ninguém aqui. Quantos de nós não tem um pouquinho do filho do trovão? Tá, deixa eu pegar um pouquinho mais pesado. Fecha a porta. Esse negócio aí de ficar dando dízimo, ficar dando oferta na igreja, dá pra botar dinheiro na mão desses pastores aí, ó. Aí, ó, essa pastorzada é problema do pastor. Não, dinheiro é aqui, ó. Trabalho feito um cachorro, feito um burro de carga. Vamos ficar dando dinheiro para a igreja. Se você não quiser dar dinheiro para a igreja, não tem problema nenhum. Você não vai deixar de ir para o céu por causa disso. Mas eu sou dizimista fiel. Eu sou ofertante fiel. E nunca, gravem bem o que eu estou falando, nunca passei necessidade na vida. Eu já tive dias maus, sim, mas ele nunca, e a palavra é nunca, me abandonou. Eu me lembro de um dia, ó, só para ter uma ideia, quando nasceu a minha filha do meio. Já falei para vocês, eu tenho 3 filhos. Eu tenho um de 18 anos, que é o solteiro, que é o lindão, jogador de basquete, que eu falei já uma vez. Eu tenho a minha filha de 35 anos, quando nasceu essa filha. E eu tenho o meu filho de 40 anos. A minha filha nasceu... Olha, se uma Lamborghini custasse 50 centavos, eu ia dizer, passa, porque eu não tenho 50 centavos. Só para vocês terem uma ideia. É interessante, dela e dele, agora me lembrei do meu filho também. E naquele dia chegou uns casal de pastores de São Paulo indo para Porto Alegre, chegaram lá em casa, ligando para mim, ô Jair, vamos passar na tua casa, meio-dia queremos churrasco! Ai, ai. E de repente para 3 carros na frente de casa. E nós assim, e agora? Aí eles desceram, 3 pastores amigos meus, disseram assim, Jairão, já que você é gaúcho, faz o seguinte, eu não quero que você se preocupe com comprar nada. Nós vamos comprar e você vai assar. Eu quero comer um churrasco de gaúcho. Olha, pensa assim, sem um centavo no bolso, comendo picanha, comendo tudo. Sim, obrigado, papai. Sabe aquela oração que você faz no almoço, na janta, agradecendo? Olha, aquilo ali foi nossa, foi o chaba. Quando meu filho nasceu, é interessante isso, o Isaías, eu me lembro que era num domingo como esse, minha esposa no hospital, e ela saía no outro dia, meio-dia. E a gente não tinha berço. Não tinha berço. Cara, berço, não tinha dinheiro, berço. De repente eu saí do culto, 10 horas da noite, me liga o Maurício era gerente da Magazine Luiza de Criciúma. Jairão! E eu falei, ô Maurício, tudo bem? Pá, desculpa te ligar agora, 10 horas da noite, rapaz. Pá, eu queria ver se quebrava um galho. Porque assim, na atividade profissional, a gente dá uns treinamentos, algumas coisas assim, umas palestras, uma coisa assim, consultoria. E ele falou, Jairo, a gente tem uma coisa aqui na Magazine do Willian chamado Rito. Então, toda segunda-feira, a gente traz alguém para dar uma palestra, alguma coisa, e eu passei, não tinha ninguém aqui, cara. Eu queria ver como é que está a sua agenda. Amanhã você não consegue vir aqui às 8 horas da manhã dar uma palestra para nós? Eu vou, cara. Tranquilo, Maurício. Pô, tu é meu amigo. Tá, mas você não vai meter a faca. Eu disse, não, eu vou para te ajudar. Tá, mas quanto é que você vai cobrar? Eu cheguei, você tem berço. Como assim? Berço para criança, aquele negócio assim, que bota aqui e tal. Se tem. Tá, pode ser um berço, ele não entendeu nada, mas uma história, eu fui lá às 8 horas da manhã, 9h30 da manhã eu estava saindo com o berço na mão. Meu filho saiu meio-dia do hospital com a minha esposa e tinha um bercinho esperando por ele. Aí você diz que Deus não cuida. O Senhor nunca nos abandonou. Nunca. Mas então o que aconteceu com esses caras que você falou que Jesus ficou a noite inteira orando para eles? Chegou um momento da vida deles
E o momento chega para cada um de nós, inclusive já chegou para mim, e vão chegar outros e outros, que era o dia da decisão deles. A decisão de entrega. E a palavra de Deus nos fala que Natanael, o dia que ele foi tocado pelo Senhor, o dia que ele conheceu o Deus verdadeiro, a Bíblia relata que Natanael, tá, passou a ser um submisso, ela relata isso, obediente, fiel e orgulho de andar com o Senhor. Aquele cético disse o seguinte: eu sou fiel a ti, eu tenho orgulho de andar para ti, eu obedeço a ti e eu sou teu. Aquele mesmo Pedro que eu relatei aqui agora, quando ele tem um encontro real com o Senhor, a Bíblia relata que na sua primeira ministração, 3.000 almas tomam uma decisão pelo Senhor. Ele cura um coxo, através do poder de Deus, na frente da sinagoga. A Bíblia relata que a sombra de Pedro curava. Não fala que a sombra de Jesus curava. Mas a palavra também nos diz que aquele que virão após mim farão obras ainda maiores do que aquelas que eu fiz. E a sombra de Pedro curava, depois que ele teve uma entrega real ao Senhor. Vem cá, meu zagueirão. Vem cá, vem cá. Aqui é o João, tá, pessoal? Zagueiro? Não, sobe aqui, sobe aqui. Tava falando, ele disse que ele não batia quando era zagueiro, é por isso que eu já chamei ele, senão eu tô ferrado aqui. Pessoal, João, tá? Qual era o apelido de João? Filho do Trovão. Você sabe que as 3 pessoas que mais andaram com Jesus eram Pedro, Tiago e João. Tá? Agora eu vou ficar com moral para agora. Eu sou Jesus, tá? É. Vem cá, vamos caminhar um pouquinho. Imagina que Jesus estava caminhando com João, sabe? E andava com João para lá e para cá. E Jesus confidencializava muita coisa dele para João, sabe? Imagina, ó, João, tá vendo lá, ó? Tá vendo Jerusalém? Nossa, como eu queria, sabe, te albergar como a galinha faz com seus pintinhos, João, sabia? E de repente ele olha e caminha com João e começa a mostrar para João os últimos dias, tipificando Daniel, Isaías, confidencia para João. E ele começa a caminhar com João e começa a falar das coisas do reino para João. E aquele filho do trovão começa a conhecer quem era Jesus. E depois de conhecer Jesus, de ter encontro com Jesus, de andar com Jesus, próximo de Jesus, aquele que era o filho do trovão é chamado de João, o apóstolo do amor, por causa do andar com Jesus. Obrigado, meu zagueirão. Vamos aplaudir lá. Houve a entrega de Natanael, houve a entrega de Pedro, houve a entrega de Jesus. Só não houve uma entrega de Judas Iscariotes. O orgulho era tão grande que ele não quis se entregar, a ponto de tirar a própria vida. A segunda morte é pior do que a primeira. Mesmo sabendo que ele observou, que ele amou e que ele chamou. Não. Era ele e não ele. Era eu e não ele. Não houve entrega. Depois que houve essas entregas, a igreja do Senhor começou a expandir de tal forma
que aquele que depois foi denominado apóstolo, que não era relacionado, que era Saulo, chamado de Paulo, que era um perseguidor dos cristãos, que era um matador de cristãos, que teve um encontro com Jesus, que teve uma entrega a Jesus. Esse mesmo ex-perseguidor, no ano de 60 a 61, ele é preso. E quando ele foi preso, ele diz o seguinte: olha, a minha missão ainda não acabou aqui. E ele orava incessantemente para sair da cadeia e continuar a obra do evangelho. Tamanho era a sede que ele tinha de falar do Jesus que tinha mudado a vida dele. No ano de 67, ele é preso novamente. E ele diz do Senhor: agora não. Agora esta condenação é para minha morte. E ele escreve uma carta ao seu fiel amigo Timóteo. E dentro dessa carta que ele escreve para Timóteo, ele dá a Timóteo 4 conselhos. Primeiro conselho que ele dá para Timóteo, ele diz o seguinte: Timóteo, e esse conselho é para quem tem entrega. Ele diz o seguinte: guarda muito bem aquilo que você recebeu. Não negocia aquilo que está dentro de você por nada. Timóteo, você recebeu, você é transformado. Não negocia aquilo que você recebeu do Senhor. Segundo conselho que ele dá para Timóteo: Timóteo, você vai encontrar pessoas que ainda não se entregaram, que ainda vivem o velho homem dentro deles, que são lobos vestidos de ovelha, que conhecem a palavra, mas não vivem a palavra. Destes, afasta-te. Não ande com eles. Terceiro, ele diz: Timóteo, eu fui traído por muitos amigos. Timóteo, aqueles que eu confiei não estão mais comigo. Mas eu sofro pela igreja, porque o evangelho está muito vivo dentro de mim. Sofra pelo evangelho, porque você vai receber o galardão. Em Apocalipse, a revelação diz: ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei no trono com o meu Pai. E o outro conselho que ele dá para Timóteo, ele diz o seguinte: Timóteo, pregue a palavra e não tenha medo, porque a palavra que você pregar é aquilo que você recebeu. E aquilo que você recebeu não é só para você, é por causa dos outros. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque Jesus, naquela decisão que você até achava que não era tão sábio, é porque ele chamou você para estar aqui nessa noite. Ele observou você, ele amou você e ele chamou você aqui. Talvez você fizer uma análise de quem você realmente é. Nos bastidores. Talvez você diga: pá, Jesus, tu me achou hoje, nessa noite. Sabe aquela decisão que ele tomou orando a noite inteira? Foi para dizer o seguinte: olha, não é por sua causa. Não. Não é por minha causa, Jairão. É por causa das pessoas que estão comigo. É por causa das pessoas com quem eu converso. É por causa das pessoas com quem eu me relaciono. Não é por minha causa. É porque ele te coloca como centro do amor dele, para que as outras pessoas vejam em você a testemunha que você é do Senhor. Sabe por que ele tomou essa decisão sábia de passar uma noite toda orando? Porque o evangelho do apostolado, ele não terminou. Ele ainda continua. Em mim e em você.
Mas, Jairão, sabe que eu sou bem tipinho Pedro. Não, Jairão, eu sou bem tipinho João. Jairão, eu sou bem tipinho Natanael. Ai, Jairão, às vezes eu sou meio Judas Iscariotes. Às vezes eu sou meio Paulo. Eu critico tudo que é crente. E ele está dizendo, não tem problema. Eu te observo, eu te amo e eu te chamo para um momento de entrega. Nessa noite nós estamos diante, talvez, da melhor decisão na vida da gente. Talvez não tenha sido nem aquele momento que você teve o primeiro encontro com a palavra de Deus e você disse sim. É porque a vida caminhou depois daquele dia. E de repente você chega aqui nessa noite dizendo o seguinte, olha, eu não sei se aquele sim foi meio sim ou não. A verdade é que o Senhor preparou esse momento para que eu realmente, o meu sim seja um sim verdadeiro perante o Senhor. Queria que você ficasse de pé. Às vezes tem um momento da Santa Ceia. No momento da ceia, tem uma palavra que nos desafia pra caramba. Examine-se o homem a si mesmo. Eu vou conjecturar aqui. Examine-se o homem a si mesmo. Dá uma olhadinha lá, ver se não tem um pouquinho de Pedro, um pouquinho de João, um pouquinho de Natanael, um pouquinho de Iscariotes. Dá uma olhadinha lá dentro. Hoje não é um momento de ceia, mas é um momento de decisão. E não é uma decisão sincera para uma pessoa que está aqui, como eu, para pastor ou qualquer coisa. É uma decisão, como falei, para o único homenageado da noite, que é Cristo. Quando terminar o culto, eu vou para minha casa, para o meu trabalho, você vai para a sua, mas Cristo continua sendo o centro. E eu vou me examinar. Você vai se examinar. Mas existe um momento que é momento de decisão. E as melhores decisões são tomadas no altar. Tem uma palavra que desafia o Brasil, sabe? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus pecados, eu sararei a sua terra. São 4 verbos. Se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender do meu pecado. Ah, se eu me humilhar. Ah, se eu me arrepender, buscar paz. Meu irmão, eu tive um casal muito amigo durante anos. Por 2 anos eu ministrei na vida dele, esse casal na igreja. De repente, há uns meses atrás, eu vejo que ele e ela caíram na cocaína. E eu fiquei triste. Muito triste. Um grande profissional. E eu busquei ajuda, eu disse, nós vamos marcar horário com um psicólogo. E nenhum psicólogo atendeu. E não tinha horário. Aí eu comecei a ir na casa dele, toda semana. E ele ia para o trabalho, encontrava lá papelote de cocaína. E aí deu um problema com os dois. E durante esse tempo todo, a gente não desistiu deles. Quando foi sábado passado, sexta passada, eu tive lá. Estava ela na casa dele. E ele dizia, Jairo, eu não fui a psicóloga, nem a minha esposa. Você nunca desistiu de nós. E eu estou liberto. E ela disse, eu também. E o nosso recomeço está sendo fantástico. A gente brincou porque quando eles estavam lá, estava tudo certo, ela comprava
vidro de Veja, enchia de Veja a mesa da sala. Agora vamos comprar uns 10 pacotes de Veja. Aí fiz um merchan aqui. Eu sei que a ciência é capaz de fazer muita coisa, mas se não tinha como, Deus sabia como. Ele sabia como. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu falei anteriormente que esse talvez seria o momento de uma grande decisão. Estamos diante de uma grande decisão. Talvez dentro de você, ou dentro de mim, existe um pouco do Pedro, que eu luto contra isso. Um pouco de João, que eu tenho lutado incessantemente. Um pouco da incredulidade de Natanael, que eu luto contra isso. Paulo já dizia: aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu não quero fazer, eu faço por causa da natureza que há em mim. Só que no momento da entrega, existe um momento de mudança de natureza. E essa mudança de natureza, basta fazer a parte da entrega, da humilhação, do arrependimento, dizendo: Senhor, eu não queria ser igual a Pedro antes de te conhecer. Eu queria te amar de verdade. Eu não queria ser o João, que é o anjo, o anjinho na igreja, mas chega em casa, sei lá, eu não consigo me controlar. Eu queria me entregar de verdade. Eu não queria ser como Natanael, que não acreditava quem realmente tu era, mas eu quero ter experiências reais contigo. Eu não quero ser igual a Judas Iscariotes. Eu quero ser somente teu. Eu quero me lançar aos teus braços, esvaziando-me de mim e dizendo: Senhor, eu olho para mim e vejo o pano de saco. Eu vejo de que nada ao meu redor vale a pena, a não ser a tua presença em mim. É um momento de grandes decisões nessa noite. Eu volto a dizer: Jesus te observa nessa noite. Jesus te ama nesta noite, exatamente conforme você se examina. E Jesus te chama a uma entrega nesta noite. Eu não tenho nenhum interesse em saber aquilo que você tem que entregar no altar. Mas você e Jesus sabem perfeitamente o que tem que ser entregue no altar. Se tem algo em sua vida que você sabe que tem que entregar no altar, se esvaziar disso e sair transformado como esses discípulos foram, através da entrega, eu peço que você levante a sua mão ao seu Senhor. Levante a sua mão a Jesus. Diga: Senhor, eu tenho algo a entregar para ti. Eu tenho algo a entregar para ti, Jesus. O pouco de Pedro que eu tenho, eu quero te entregar. O pouco de João que eu tenho, eu quero te entregar. Um pouco de Natanael que eu tenho, eu quero te entregar. Continua com a sua mão levantada, porque Jesus ama a sinceridade. Porque Ele já nos conhece. Por isso que Ele ama a nossa sinceridade. Nós vamos orar. A oração de entrega é uma oração de derrota do inferno e de Satanás. É uma oração de vitória e transformação real na vida de quem faz entrega. Por isso que a Bíblia relata quem são esses discípulos que entregaram as suas mazelas ao Senhor e foram transformados.
Você que levantou a sua mão. Nós vamos orar para você aqui no altar, na frente. Eu peço para que você saia do seu lugar. Nós vamos orar aqui. Uma oração de vitória. Uma oração de transformação. Uma oração de entrega genuína. Pode sair do seu lugar, sim, você que levantou a sua mão, sim. Pode sair, pode vir aqui na frente, pode vir aqui, que nós vamos orar. Nós vamos ver o Senhor operando de uma maneira espetacular em sua vida. Porque essa é a melhor atitude de entrega que nós temos. Atitude de sinceridade. Atitude de honra àquele que te chamou. Atitude de amor àquele que é capaz de te transformar. Porque nós não somos quem às vezes nós achamos que nós somos. Mas existe sempre um momento para que a gente diga: Senhor, eu preciso ser transformado. Eu preciso cada vez mais estar mais perto dos teus propósitos, Senhor. Eu quero me esvaziar de mim, Senhor. E eu quero entender aquilo que tu tens para mim. Eu sei que eu tenho testemunhos a fazer, tenho testemunhos a falar da tua transformação. Você não é diferente de nenhum apóstolo, você não é diferente de nenhum discípulo que fez a sua entrega. Não, você é amado do Senhor. Você é amado dele. Ele te ama. Ele te observa. Ele te chama. E eu quero dar mais 30 segundos para que você que se examine também esteja junto com esses irmãos, que entenderá aquilo que o Senhor vai fazer nessa noite. Eu creio que o poder do Senhor está aqui. Eu creio que esta palavra não é vã, que ela não volta atrás. Eu sei que essa palavra é viva e eficaz. Eu sei que essa palavra é poderosa. Eu sei que essa palavra é transformadora. E ela, como é transformadora, ela faz de você alguém novo. Ela faz de você alguém, excelência do Senhor, amado do Senhor.